Evangelho, por ser longo, ele nos dá muitas possibilidades de reflexão. Mas acredito que exista um fio condutor que começa imediatamente na primeira frase do Evangelho. Jesus vai nos dizer: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Um leitor atento olhará isto aqui e um leitor atual dirá: mas se Jesus Cristo veio levar a lei à perfeição, como é que isso aconteceu? Afinal de contas, Jesus não deixou nenhum código de leis para nós cristãos. E isso deveria gerar uma certa pergunta. Se pensarmos do ponto de vista civil, alguém poderia também talvez se alegrar, dizer: finalmente as leis serão cumpridas, finalmente chegou o momento em que as coisas vão ser colocadas no lugar. E aí, a nossa cabeça legalista procurará ou a lei escrita ou o cumprimento total da lei. Só que para que possamos compreendê-la de maneira profunda, nós vamos entender, ou melhor, entrar na razão daquilo que Cristo propõe para cada um de nós. E é aqui onde nós vamos compreender qual é o verdadeiro sentido da lei que Cristo propõe. E aí agora um excurso histórico. A primeira coisa é, Jesus Cristo, quando fala da lei, ele está falando da lei e dos profetas. Portanto, ele está retomando aquilo que foi revelado ao povo do Antigo Testamento, que posteriormente foi colocado no papel, e que o povo foi chamado a viver. E todas as vezes que o povo se desviava da lei, os profetas então vinham e diziam: olha, vocês estão desviando. E se recolocavam dentro daquele caminho que Deus tinha proposto para eles. Mas quem vive segundo a lei antiga compreende que a lei não é somente algo que está ligado ao papel. A lei está, antes de tudo, no coração. Se percebe isso, porque é Deus quem dá a lei. Não é algo que eles elaboram com a razão. A lei, ela é recebida, ela é dada. E a lei, neste caso, vai servir não como algo a ser seguido, mas como um espelho daquele que é o Criador para a minha vida. Portanto, ao ler a lei dos profetas, ao escutar a lei e os profetas, nós estamos olhando para aquilo que nós somos, imagem e semelhança de Deus. Não nos desviamos daquilo. O que ofusca, e por isso que precisamos da lei como pedagogo, é o fato que nós somos pecadores. E aí o pecado obscura perceber qual seja a lei e qual seja a vontade de Deus para nós. Aos poucos, nós vamos perceber que no Antigo Testamento, o povo se desviava. Às vezes tinham dificuldades de viver profundamente a lei. Às vezes tinha dificuldade enorme de viver aquilo que o próprio Deus propunha. E aí, repito, os profetas vinham e reestabeleciam aquilo que Deus tinha proposto para eles. Ora, agora chega o tempo da plenitude. Jesus vai dizer: eu não vim abolir a lei. Portanto, ele olha para a lei do passado como algo legal, bom, positivo. Mas ele diz: vim levá-la a pleno cumprimento. Se ele não deixa um código de direito civil, um código do direito evangélico escrito, ora, que lei é essa? Onde nós a encontraremos? E aqui é onde se abre a grandeza do Evangelho de hoje, para a nossa espiritualidade.
a lei não é de fato um código. A lei, segundo o Evangelho, é uma luz que ilumina o nosso caminho para viver profundamente com Deus. Portanto, nós a encontramos dentro de nós. No nosso caso, encontramos em Cristo. Cristo vive a lei plenamente, perfeitamente. E, portanto, se Ele, que assumiu a nossa humanidade, é capaz de viver a lei de Deus, uma vez que nós nele nos tornamos filho, pela graça dos sacramentos, especialmente do batismo e da confirmação, podemos também nós viver a plenitude da lei, não como algo extrínseco, não como algo que está fora de nós, mas a lei compreendida dentro de nós, na nossa carne, que agora configurada à carne de Cristo. E a beleza está exatamente nisto aqui, porque assim como o povo de Israel muitas vezes teve dificuldades de viver aquilo que a lei propunha, também nós muitas vezes percebemos uma certa dificuldade de viver aquilo que a lei propõe. Mas se vivemos e todos os dias exercitamos o nosso relacionamento com o Senhor, tanto mais nós vamos compreender aquilo que nós somos chamados, qual é a nossa vocação. E a nossa vocação nós sabemos, é a vocação à santidade, é a vocação à felicidade. E é nesse sentido que a vivência da lei, ela vai ter uma característica a partir de Cristo. É a lei do amor. Um cristão não é um legalista. Ele vive um relacionamento com Deus, a profundidade deste amor com Deus, e esta profundidade do amor com Deus é o que nos permite atuar segundo aquilo que Deus propõe. Portanto, não é legalismo. E é interessante que, do ponto de vista da espiritualidade, muitas vezes nós pensamos que Deus é como um fiscal, que está ali observando se você está cumprindo as suas leis de piedade, que outros dizem outro nome, normas de piedade. Deus não está ali fazendo isso, tá? É importante ter normas de piedade? Nenhum problema. E aqui eu teço de verdade uma crítica contra uma neo-espiritualidade que eu inclusive vejo muito aqui na nossa paróquia, de um povo que quer ficar dando tique para ver se tá certo isso, fiz aquilo, não fiz aquilo, fiz isso aqui. Se isso não é relacionamento com Deus e com o teu irmão, isso é só perda de tempo. A verdadeira lei, e aí vai nos dizer Santo Tomás de Aquino, a verdadeira lei, a lei nova dos cristãos, é a lei que está infusa no nosso coração. Primariamente, né? Santo Tomás de Aquino diz, primariamente a lei nova, ela é infusa no nosso coração. Secundariamente ela está no papel. Ou seja, de alguma forma se registra ela, mas principalmente ela está aqui. E se está no nosso coração, o nosso modo de agir muda a partir de dentro, não é do exterior para o interior, mas é pela graça do Espírito Santo que nos toma a partir de dentro e que nos faz agir segundo aquilo que Ele nos pede. Segundo este amor novo, este amor profundo, e por assim dizer, agir como filhos no Filho, ser cristão. Esta é a beleza, esta é a grandeza. E quando vemos as leis que foram promulgadas no Antigo Testamento, e como nós simplesmente nos vemos ali, ela não é estranha a nós. Mas por que nos vemos ali? Porque primariamente ela está aqui, no nosso coração. E aqui se abre, e aí o fato é este, não? Ou seja, é possível cumpri-la, é possível cumprir a lei, exatamente porque Cristo a cumpriu. Então, não existe absolutamente nada da lei que alguém não consiga cumprir. E aqui eu vou dar um dado teológico de muita importância. É uma discussão que existe hoje dentro da teologia, mas como afeta muitas vezes a nossa vida espiritual, peço bastante atenção aqui, porque este ponto é muito sério. Alguns dizem assim: padre, eu não consigo viver tudo aquilo que Cristo me propõe. Portanto,
eu vou dar para Cristo somente aquilo que eu sou capaz. E está tudo bem. Não, isso não está tudo bem. Cristo não nos chama para dar somente aquilo que nós somos capazes. Cristo se doa completamente. Aquilo que se espera é que nós nos doemos completamente aquilo que Cristo nos propõe. Não é uma equivalência de lei. Eu não consigo e, portanto, eu dou aquilo que eu espero. Não. Nós somos chamados a doar tudo aquilo que nós somos. E aí nós vamos entender o segundo passo, que Jesus Cristo vai nos dizer aqui. Nenhuma letra ou vírgula serão tiradas da lei. Uma letra, uma vírgula, é a menor parte da escrita. A vírgula é pequena, uma letra é pequenininha. São Jerônimo vai nos dizer exatamente sobre isto. Se Jesus diz que nenhuma letra, nenhuma vírgula será tirada, significa que nós somos chamados a viver o todo, e até a menor parte da nossa vida, até a menor parte da nossa existência, guarda consigo um grandíssimo mistério. Portanto, muitas vezes preocupados com o todo, nós não olhamos os pequenos pontos da nossa existência. Mas ali também Deus se revela. Mas isso acontece quando nós fugimos do legalismo e passamos a viver a nossa vida dentro da dimensão do mistério, dentro desta lei que está infusa pelo Espírito Santo no nosso coração. E o que do cristão não se pode esperar são desculpas, coisas que fazemos constantemente. Mas eu não consegui viver isto por aquilo. Mas eu não consigo isto aqui. Não. Jesus Cristo nos dá a graça. Nós recebemos tudo dele. E a lei nova do Espírito infusa no nosso coração pode ser completamente vivida no nosso dia a dia. Com dificuldades? Óbvio. E ninguém está discutindo a questão da dificuldade. O que nós estamos demonstrando é que é possível vivê-la. É possível porque Deus não nos daria uma lei impossível de vivê-la. Tudo aquilo que Ele nos dá é possível viver. E aí eu passo para o terceiro ponto. E o terceiro ponto retomo da metade do Evangelho, em que Jesus vai nos dizer que quando você estiver levando a tua oferta para o altar, e aí você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Gostaria de retomar uma leitura que já falei algumas vezes, mas sempre com muita atenção para que não tenhamos confusão. De São Cromácio de Aquileia, que é um autor patrístico que sinceramente gosto muito. Quem tiver a oportunidade de lê-lo, indico ricamente, porque é de uma profundidade ímpar. São Cromácio vai identificar que o nosso adversário é o Espírito Santo. E que enquanto estamos neste caminho, nós somos chamados a reconciliar-nos com Ele. É uma leitura poética, bonita, profunda, que mostra que, aquilo que São Paulo vai dizer, que muitas vezes a nossa carne tem desejos contrários ao Espírito e vice-versa. Mas em todo caso, aquilo que se espera do cristão é sincronizar, é entrar dentro desta comunhão com o Espírito, é ter esta capacidade de perceber a grandeza, a profundidade daquilo que o Espírito colocou no nosso coração. E aí nós vamos passar a viver a lei nova. Vamos deixar de lado o homem e a mulher antigos para viver o homem e a mulher novos segundo o Espírito Santo, segundo a carne nova que Cristo nos deu, segundo este coração novo, que não é mais o coração de pedra, profecia de Ezequiel 36, é agora um novo coração de carne, que é o coração de Cristo. Por isso o que se espera do cristão não é ser um legalista, um chatônico,
uma pessoa que fica ali fazendo checklist de vida espiritual. O que espera do cristão é ser dócil ao Espírito. Atenção, eu não estou dizendo que não temos que ter uma vida organizada. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ter uma vida organizada que não me permite viver com Cristo, repito, é só perda de tempo. Ao meio-dia você vai rezar o seu ângelus, está muito bem. Só que aquele momento deve ser pleno, deve ser rico de Deus. Mas não basta você rezar o ângelus meio-dia, quando o teu irmão pobre ali não tem o que comer. E você nem sequer olha para ele. Não estou nem falando aqui de dar comida para ele. Falando nem de você nem olhar para o seu irmão. Não adianta você cumprir as suas normas de piedade na sua casa, você ser uma pessoa completamente errada. Não adianta você cumprir as leis, não, de Deus e não viver segundo aquilo que Deus propõe. Por isso que a lei nova ultrapassa muito, muito e muito aquilo que está escrito. E aí entra a criatividade do Espírito Santo, que vai ficar para uma outra homilia. Mas a ideia que quero trazer aqui é esta: fugir do legalismo espiritual. Fugir de uma leitura em que nós queremos cumprir somente o que está escrito, sem deixar de olhar o nosso coração, sem deixar de olhar o coração de Cristo. Aquilo que se espera de nós é colocar-nos o joelho no chão e pedir ao Senhor: me ajude a viver segundo o Espírito Santo. Tem uma oração que o pessoal coloca de manhã, né, que eu acho bonito. Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Vejo em muitos perfis de Instagram, não? As pessoas colocam lá: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Este é o passo. É esta relação com o Espírito que vai abrindo o nosso coração para viver segundo a lei nova, segundo o amor de Deus. E aí você vai conseguir entender todo o resto do Evangelho. Se você depois chegar na tua casa e reler o Evangelho dessa perspectiva, você vai conseguir entender tudo aquilo que Cristo disse. Portanto, a lei nova é o próprio Cristo. A lei nova está infusa no nosso coração pelo Espírito Santo. A lei nova é a lei do amor, e a lei nova só pode ser vivida quando entramos em sintonia com o Espírito Santo a partir dos dons que recebemos. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.